Catacumbas. Olá pessoal, tudo bem? Vita nas Catacumbas, programa número 2, novamente aqui com o nosso amado Padre Wander. O Padre Wander é talvez uma das poucas referências de padre católico que sobraram no nosso país. Estou com o Eduardo, estou com o Caio com o Eduardo. Fala pessoal, tudo bem? Fala lá, Eduardo, fala lá, Caio, com o pessoal. Boa, depois a gente passa para o Padre Wander, né? Bom dia, pessoal, muito bom estarmos aqui novamente com o Padre Wander, poder aprender desse homem sábio e santo. Salve Maria Santíssima. Eu fico aqui do lado, eu estou no melhor lugar. Não sei não, hein, aqui onde é que eu estou. Aí eu me vejo. Pessoal, o tema de hoje é basquete, futebol, não, é comunismo. O tema de hoje é comunismo, pessoal. E por que a gente está falando de comunismo? Talvez porque a gente esteja na última semana antes da eleição e o tema central é aquilo que o nosso professor Olavo disse um pouquinho antes de morrer. A verdadeira guerra não é do comunismo com o capitalismo, é do comunismo com o cristianismo. O que nos suscita uma série de discussões que nós vamos ter aqui hoje com um professor emérito no tema, emérito e empírico. Me permita, padre, porque emérito porque é estudado, se virar essa câmera aqui, vocês vão ver a biblioteca maravilhosa do padre, mas empírico porque ele vê na realidade o comunismo infiltrado na igreja, tanto no clero quanto nos leigos. Então, vamos começar. Padre, primeiro o seu oi, a sua saudação e uma explicação inicial sobre o que é o comunismo na sua leitura renovada. Como é que o senhor definiria e explicaria o comunismo para o pessoal hoje? Muito bom dia a todos que nos seguem no Vita das Catacumbas e uma alegria estar com vocês para mais uma formação, mais uma conversa aqui com os nossos amigos. Bem, o comunismo enquanto sistema filosófico, vamos dizer que ele vai depender de outras rupturas que vieram antes dele. A ruptura com a realidade, a ruptura com a reta razão, a ruptura que o sistema comunista, vamos fazer de uma forma bem prática para isso aqui não ficar muito abstrato. O comunismo é o apregoamento do materialismo ateu, que aposta todas as fichas de forma mentirosa, ele sabe que é um equívoco. Os retos, quando uma pessoa desperta, quando ela acorda do sono da ideologia que é massificadora, rapidamente ela entende que ali há uma série de incongruências, de mentiras e de falsidades. O comunismo, ele aposta na evolução material do mundo, que por si só irá evoluir, se desenvolver, tendendo a aquilo que se chama de a socialização de todos os meios de produção e a tomada de poder por uma determinada classe que, no pico da implantação do sistema, foi o proletariado e hoje já mudou. Então não tem mais relação nenhuma com o proletariado. Então, se nós temos as raízes, precisaríamos voltar muito lá atrás, nós vamos ter as raízes do comunismo na própria Revolução Protestante. Mas o senhor está ficando louco, não estou. A documentação basta, os princípios que irão contestar a autoridade da Santa Igreja, que será a mesma contestação que o comunismo vai utilizar, tem a sua raiz lá atrás, no mesmo pensamento, na mesma fratura de compreensão da realidade, na mesma extirpação de toda forma de metafísica, que significa o que tratamos no outro programa, o pensamento liberalista, maçônico, que vai gerar o protestantismo. Bom, a coisa vai avançar, tem uma fase segunda, que é na Revolução Francesa, que vai pavimentar o caminho definitivo para a ascensão do pensamento comunista, que vai ter o seu florescimento no século XIX, com um usurpador de ideias, que foi o Karl Marx. O Marx nunca foi original, ele era muito preguiçoso, ele era muito cretino para ter algumas coisas que eram original, diferente de Hegel, que era realmente um servo das trevas, que era um pietista de uma certa forma, mas que foi original. Hegel tinha alguma produção, alguma articulação intelectual equivocada, mas própria. Ou seja, ele mentiu por conta própria, né? A diferença entre ele e Marx é que ele mentiu por conta própria e Marx é aquele que mentiu utilizando a mentira de Hegel. Isso que é impressionante. Marx era extremamente, vamos dizer,
dado a bebida, dado a luxúria, dado a todos os vícios. Racista, né? Racista, a todos. E uma coisa, todos os vícios que se possa imaginar. E uma coisa, Marx viveu na Inglaterra quando ele escreveu o manifesto e tudo isso. Há que se dizer que a Inglaterra foi o primeiro tipo de legislação que vai impulsionar o avanço do pensamento marxista. É impressionante. Algumas leis que por lá vão ser aprovadas, que claramente favorecem a implantação a Inglaterra, mas isso não é à toa. Isso já é a aliança que vai haver internamente dentro dos tentáculos da mesma hidra, portanto, o mesmo cérebro comandando, que é o pai da mentira, que é o maligno. É que essa é uma história longa que vale a pena ser contada, mas é a partir da própria Inglaterra que essas primeiras leis, inclusive a Inglaterra, um ambiente totalmente anticatólico. Vejam o que eu estou falando, não é coisa solta não, a Inglaterra é um ambiente totalmente anticatólico, um ambiente onde aquele anglicanismo protestante do mais severo havia dominado totalmente. A Inglaterra teve alguns episódios, como por exemplo o massacre dos católicos na Irlanda, porque fazem parte do Reino Unido, comandados a partir da Inglaterra e assim por diante. Então se vê que estão juntos, não desassociem, não olhem o comunismo como um evento separado, como uma manobra do maligno separada. Ele é o processo de avanço de uma agenda de destruição da civilização católica que vai passar pelo pensamento liberal maçônico, protestante, chegando ao pensamento enciclopedista, ilustracionista. Se vocês pegarem o discurso de Marx, que torna a dizer nada tem de original, porque era um preguiçoso, herdado de Hegel, e Hegel vai tomar muito do seu discurso da própria tradição liberalista enciclopedista. Isso aí é fato. Eu não sou nenhum especialista em Hegel, eu sou padre, mas isso aí é certo. Bom, o que vai acontecer é que o seu manifesto vai ser tomado e vai ser levado à próxima fase mutativa por um outro personagem que era socialista na Itália, que é o Antônio Gramsci. E aí nós vamos discorrer um pouco sobre isso no dia de hoje. Então, o comunismo pressupõe a negação de Deus, ele é um sistema materialista ateu, a extirpação de toda a liberdade, de toda forma de liberdade, de toda forma de livre propriedade, e, enfim, a escravização através da heresia igualitarista de todo um povo onde ele for estabelecido. Então, nós não teremos direito a culto. No comunismo não se tem o direito ao livre culto. E o culto real e único, que é o culto a Deus na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Só pode haver um culto. Um culto que é verdadeiro e autêntico. Tá bem? Nós não estamos falando aqui sobre sinceridade e retidão de pessoas individuais. Eu creio mesmo, viu? Caio, Daniel, Eduardo, que há muita gente reta por aí, mas reta mesmo. Em que está no erro sem saber. Está no erro sem saber, né? Mas que são excelentes. São os pequeninos. Né? São os pequeninos. São os samaritanos da época de Jesus. Né? Exatamente isso. Não é todo mundo que é falso, que é cretino, não. Tem muita gente boa, da melhor qualidade, aí nas heresias. Tá bem? Mas o verdadeiro culto a Deus pressupõe o único culto deixado por nosso Senhor Jesus Cristo, o santo sacrifício. Esse é o maior culto de adoração, de louvor, de reparação, de expiação, de petição a Deus. Então, a proibição do culto, a proibição do pensamento, da liberdade, inclusive, o pensamento que tem que estar norteado pela verdade, senão é loucura. Quando eu falo aqui livre pensamento, eles têm que estar tutelados pela verdade, senão não é livre pensamento, senão é libertinagem. Não confundam liberdade com libertinagem. Pensar o que se quer, dizer o que se quer, eu posso pensar. É dizer que eu posso pensar que um peixe é um coelho, que o coelho é um peixe, e depois põe o coelho no aquário. Não façam isso. Se alguém ver isso, vai dizer que o padre está defendendo, e vai dar muito mal, porque vai matar o coelhinho. Não façam isso com o coelhinho. Então não confunda a liberdade com libertinagem. A livre expressão foi confundida com libertinagem. O reto pensamento tem que ser tutelado, tem que ser salvaguardado. E o comunismo é inimigo do reto pensamento, porque ele pressupõe sempre a negação da realidade, da verdade. Ele exige isso. É sempre a antítese do que é real, e aí eles fazem a síntese. A síntese já é o próximo passo do caos, é a próxima etapa do caos, é a próxima fase do caos. Chegando àquele caos, eles mesmos vão produzir uma contestação àquele caos para fazer uma nova síntese, que é a fase seguinte da evolução desse caos, até que consigam suplantar tudo o que existia anteriormente, de antítese em antítese, de síntese em síntese. Eles vão fazendo os cortes, apagando. Cada antítese é um novo corte, uma síntese sedimenta esse novo corte. Depois vem uma nova
contestação desse porte, precisa avançar uma nova antítese. E aí vão produzir uma nova síntese. E aí vai. Então, liberdade de expressão, liberdade de propriedade privada. Então, quando nós vemos aquelas possessas, naquela gritaria, nossos corpos, nossas regras, quer dizer, elas se esquecem do princípio natural da propriedade privada, que aqueles corpos sequer não pertencem a elas. Já são aquela criatura que está no ventre delas, por enquanto criatura criada à imagem e semelhança de Deus, que um dia, através do sagrado batismo, pode vir a se tornar filhos, não pertencem a elas. Elas são, vamos dizer assim, por graça e mercê de Deus, são aquelas que deveriam, instrumentos de Deus, amar, cuidar, proteger até que tenham condições de portais para a vida, né? Uma vez eu perguntei para uma moça dessa, que veio defender o assassinato, ela tinha um filho mais velho, tinha um filho já na pré-adolescência. Eu falei, que bom. Então, o que a senhora acha de matar o seu filho mais velho? Não posso. Não pode por quê? Porque é assassinato. Eu falei, bom, é assassinato. Porque é um terceiro corpo, não é isso? Pode fazer uma pergunta. A criança que está dentro do ventre é você? Ou é um terceiro outro corpo? É um terceiro. Ela falou outro corpo. Então você concorda comigo que é assassinato. Ela parou. Não, vamos mudar de assunto. Agora, só para completar, Dani, então, filosoficamente, o comunismo, o comum no socialismo é dado como sistema materialista dialético ateu. A mutação incessante. Isso. Né? Não tem verdade. Né? Se criar o darwinismo da verdade. Então, mas aí, Caio. Que não é uma verdade. Daniel, quando você volta ao darwinismo, é isso. É isso. A gente volta a isso. Os princípios são o mesmo. Exato. A evolução mutativa incessante que é o que o Vaticano II propõe, o darwinismo do dogma. O dogma atualizado com adornamento. Né? E, Daniel, por que eles têm que criar a verdade? O senhor estava falando um pouco antes de começar a gravar. E tem aquela frase de Cristo, né? Conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Então, por que eles têm que suprimir a Igreja Católica de qualquer jeito? Porque ela revela a verdade. Claro, Daniel, Caio. É mais do que ela revela a verdade. Como o corpo de Cristo, ela é a verdade. Eu fui em frente, mas acabei dando um corte no Gramsci. O que o Gramsci dizia? Ele vai fazer o processo seguinte. A grande codificação para tirar a pseudotese de Marx da luta temporal de classes para uma possibilidade de implantação mais eficaz, que é a infiltração pelo mundo da cultura, foi feito por Gramsci. Gramsci foi muito mais longe do que nós. Inclusive da própria igreja. Infiltração na própria igreja. Ele falava, vamos usar a igreja como um megafone das nossas teses. Não, mas isso daí já estava no manifesto. Isso daí já estava no manifesto de Marx com Engels. Está lá, eu já li isso daí. Ele foi inteligente porque ele entendeu que era mais eficaz. Por quê? Porque você não consegue captar a alma das pessoas pelas armas. Isso gerava revolução contra o comunismo. Exato. Então, foi esse o ponto de Gramsci. Mas Marx não aposta na revolução cultural, ele aposta na revolução proletariada. E Marx falha porque o proletário, quando ganha algum dinheiro, só quer ter filho para fazer churrasco. Não, o proletário não quer fazer guerra internacional. Exatamente isso. O proletário era isso que a Chauí, por isso que a Marilena Chauí fala abertamente que eles detestam a classe média. Porque eles abandonaram a classe média não quer revolução. Era para eles serem a massa de manobra. Agora, o que eu queria chegar no Gramsci, aquela frase dele, Daniel, Caio, Eduardo, o socialismo não tem futuro algum se a Igreja Católica Apostólica Romana não cair. Ponto. Então, é o catálogo, né? Ele confirma o catálogo aí, né? Porque Jesus Cristo prometeu. Então, mas ele faz essa leitura, pai. Tem que ser levado em conta. Quer dizer, a meta deles, porque vai dar vazão à compreensão do passo seguinte, que nós vamos ter que infiltrar. Bater na muralha do lado de fora não vai causar efeito. E a própria Revolução Francesa deixou claro que o sangue dos mártires, depois de 2000 anos, continuava irrigando a fé das pessoas. Não adianta matar padre, freira, isso aumenta a fé. Não, isso aumenta. Isso só aumenta. Daniel, eu queria linkar com esse comentário que você fez agora, algo que eu estava lendo sobre a história da Igreja Católica na China. Porque a história da Igreja Católica é muito antes do comunismo. Muito antes do Partido Comunista Chinês. Quando eles entraram e vão começar a perceber que eles tinham que suprimir a verdade, que nós falamos agora 10 minutos atrás, eles começaram a combater a igreja, e perseguir a igreja, até que, exatamente nessa linha, Deng Xiaoping, em 1978, falou, está errado. Vamos ter a nossa igreja católica. Vamos fazer a nossa igreja católica. Porque aí eu não vou contra e vou fingir que é uma igreja
É mais ou que é a igreja do menos. Estado. Eu não posso combater... Para que parem de procurar a verdade, Eduardo. Para que parem de E procurar a aí você tem verdade. a falsa teocracia, porque a igreja e o Partido Comunista são a mesma coisa, os bispos são nomeados e o Vaticano foi junto. Fez o acordão com McCarrick, o pé do predador McCarrick, e temos agora Cardeal Zen com 90 anos preso, que Deus interceda por ele. Mas até para concluir, que eu acho que nos traz um pouco para o nosso tempo e o debate atual, até para a eleição que a gente vai ter daqui a uma semana, porque você dá ao povo uma cara de igreja e as pessoas se dão por contentes. É aquela história do peixe que não vê que está dentro da água, porque a água está envolto de água, ele não sabe que ele está dentro da água. Porque a gente está discutindo muito isso aqui antes da gravação, né, padre? Como as pessoas hoje não percebem, como eles já pensam de uma forma marxista. Mas eu tenho uma questão, um ponto aí, Eduardo. Hoje não dá para você saber, assim, o meu ponto, e eu quero que vocês, por favor, me corrijam, padre, mas hoje não dá para a pessoa saber que ela está professando uma fé anticatólica. Quando, por exemplo, ela vai para os quase 10 dedos. Porque hoje todo mundo sabe que ele é a favor do assassinato do bebê no ventre. Da destruição da família, hoje, da agenda. essas pessoas... Ele é o representante da agenda. Eu me pergunto se existem essas pessoas tão alheias. Se ainda existem essas pessoas tão alheias. O que você está dizendo é que adolo. Adolo, muito o que eu falo Nós adolo. falamos sobre isso. Eu acho que podem existir pequeninos, mas aqueles que não têm mais acesso a nada. Hoje a internet... Tá um jovem que já nasceu formado sequestrado, né? Não teve acesso. Porque o Michael Boris fala uma coisa que o Olavo também fala que é interessante, que é o seguinte: não é que a doutrinação força a mentira. Não é nem uma doutrinação, é uma supressão. Ela não oferece a verdade, então a pessoa nem sabe que existe. Não cogita Não, sobre mas essas pessoas todas, estamos falando no mundo de hoje. Não no mundo em que você não tem o catolicismo sendo passado, transmitido como está sendo. Né? Hoje as pessoas sabem. Mas, cara, quando você ouve a frase, onde está o Papa, está a igreja, pronto. O cara olha para o Papa endossa todo esse absurdo, endossa tudo isso. Então, mas o maior abortista do mundo chama-se Joe Biden. O Papa é um defensor do Biden. Então, um jovem de 16 anos americano acha o quê do catolicismo? E não precisa ter 16 anos só. Hein? Tá ok. Que aqui no Brasil okay. ele não tem acesso a isso. Ué, o Lula está usando a campanha do Papa, o tempo mas todo. O Lula é outra coisa. O Lula é um comunista e, como tal, ele usa do comunista... Usa a foto do Papa com a anuência do Papa, cara. É isso que eu estou dizendo. Ele usa do comunismo para acender o poder. Assim que é. Ou seja, o comunismo é só um instrumento para acender o poder. Isso é outra coisa. O que eu estou falando são das pessoas. Eu acho que o que a gente está falando é aquele, o alerta de Nossa Senhora. Que o mal da Rússia... E aí, as pessoas ficam pensando assim, não, esse mal não chegou porque nenhum país é comunista. Esquece o comunismo como a gente concebia. Estou esperando uma nova União Soviética. Exatamente. Mas é isso que nós estamos conversando aqui. Chegou. Nós já estamos num país socialista há praticamente 50 anos. E agora nós já vivemos num país socialista. E de um mês para cá tirando. Tirando. A supressão da liberdade agora, total, da parte da Suprema Corte, é a prova material de que nós estamos num estado totalitário, num estado de exceção. Mas perceba, padre, o que me assusta é que não é mais só suprimir o direito à opinião. Nessa última questão contra o Brasil Paralelo, é a supressão do direito à conclusão. Ou seja, ele não está dizendo agora que os fatos são inverídicos, ele está dizendo que os fatos são verdadeiros, mas eles podem te levar a uma conclusão que não é que eu quero que você tenha. Claro, é isso. E na peça ainda se diz o seguinte: e você, Brasil Paralelo, deveria ter escrito assim, assim. Ou seja, eu estou dizendo como eu quero que a verdade. Tautologicamente, isso se chama de falseamento. Exato. Estão falseando a realidade. Criar uma verdade. Que uma parte granchista importante é o revisionismo histórico. Vamos aqui, Daniel. Eu digo isso com a liberdade quem foi professor de lógica durante um certo tempo. Sim, né? Não pode levar não. Não, exatamente isso. Vamos lá. Todo homem é mortal, o Daniel é homem, logo o Daniel é mortal. Todo homem é mortal, o Daniel é homem, logo nós não aceitamos, nós não reconhecemos que o Daniel seja mortal. Nós precisamos entender se ele é mortal ou não. Todo homem é mortal, Daniel é homem. Logo, Daniel não é mortal. E quem está dizendo? Eu estou dizendo que ele não é mortal. E eu defino e acabou. E aí de quem disser que ele é mortal? Ou então o lado B da mesma. Não pode gerar. Ou então o lado B da falsa conclusão, que é assim, né?
Marcianos são verdes, alfaces são verdes, logo marcianos são feitos de alface. É isso mesmo, também, muito bem posto. Padre, evolutivamente falando, a igreja sempre... Bom, só um complemento, acho que a sua correlação com Hegel é maravilhosa, e vamos lembrar que Hegel também está na gênese do nazismo. Sim. O que só prova que o Partido Social Popular Trabalhador Alemão nazismo. Eu falei que o Hegel só que ele era muito mais sofisticado, né, Daniel? Mas eu acho que tem um outro... Ele era mais inteligente do que o seu copiador. E Marx, além de tudo, era um satanista, mas assim, satanista bancado pelo grande capital, que era Engels. Isso. Né? Então aquela mesma história do grande capital, como está hoje aí, o grande capital bancando os comunistas. Isso. Mas só complementando duas informações importantes em relação à Inglaterra. Foi lá que nasceu a heresia anglicana, que é a primeira a negar o matrimônio. Matrimônio é o primeiro sacramento instituído por Deus com Abrão, porque Deus ali cria o matrimônio antes do batismo. Adão e Eva. Adão e Eva. Adão e Eva. O matrimônio ele é o primeiro sacramento, ele é antes do batismo, o seu ponto da criação. E a segunda coisa em relação à Inglaterra é que lá nasceu também o socialismo fabiano, que é o comunismo da elite, que é da onde nasce a nova ordem mundial, as sociedades ocultas, clube de Bilderberg, todos esses negócios. E a segunda coisa que eu queria complementar... Posso falar uma terceira? Claro, diga. Lá nasceu o movimento sionista. O sionismo, claro. Né? Lá vivia o húngaro Theodor Herzl. Exato. Né? O judeu húngaro Theodor Herzl. E lá nasceu o ocultismo de John Dee. Lá. Exato. Lá no centro a liberal Commonwealth está lá. Que não é por acaso que a Austrália, Nova Zelândia, Canadá, vejam o que aconteceu nessa pandemia, foram os países que agiram como agiram. Assim como a Inglaterra e Nova York, que também vieram de lá. De todos eles, tendo como premissa maior, cortado com papado. Claro. Com papado. Eles não têm qualquer, que só protestando, não tem qualquer, eles cortaram qualquer ligação com o papado. É isso aí. Agora eu queria fazer só uma outra adendo para a gente partir. Eu acho que além de Hegel, tem um outro cara que compõe essa equação intelectual, que é Kant. Ah, não, muito mais importante que Hegel. Porque eu acho que Kant e Hegel são os dois pilares, Kant além é de Rousseau, dos franceses ali do Não, comunismo. mas eles não chegam nos alemães. Kant é o nome. Tá? É o nome. Ele, para mim, é a essência do comunismo, do seu ponto de vista... É interessante, era um pietista, ele vai fazer a última grande fratura com a metafísica, né? Com a negação da imutabilidade das realidades criadas por Deus e assim por diante. Não, Kant. Agora, chegando aqui na igreja, padre, a igreja sempre combateu o comunismo desde o século, como o Caio usa a expressão, desde que o comunismo era panfletário, a igreja combate o comunismo. Começamos lá com Pio IX, depois Leão XIII, depois São Pio X, depois Pio XI, depois Bento XV, depois Pio XII, e surpreendentemente até os modernistas. Você tem frases afirmativas de João XXIII, Paulo VI, João Paulo II abertamente e Bento XVI. Até os papas modernistas, tirando Bergoglio, todos os outros condenam e combatem. João XXIII foi ainda mais agressivo, que foi vendo inclusive durante o Concílio Vaticano II, que eles está automaticamente excomungado aquele que de qualquer forma participar do comunismo. O maçom João XXIII excomunga o comunista. Ou seja, não há dúvida de que o comunismo para eles é coerente, anticatólico. Por causa do duplo pensar, né, padre? Da dialética da síntese e da antítese. Ora ele colabora, ora ele condena, né? Nós vemos isso muito no Bergoglio, né? Ele é mestre, é uma no cravo, outra na ferradura, para ele criar essa dificuldade das pessoas. Operativo nesse ele vive para enlouquecer as pessoas, né? Porque ele vive com a verdade e com a mentira, paralelizando como se fosse é heterogêneo demais, você nunca consegue agarrar. É ambiguidade, né? Instrumentalizada. Você não consegue. O Skilbeck que dizia: nós sabemos o que vamos fazer com essa ambiguidade nos textos Vaticano II. Mas, padre, diga sobre a história do comunismo na igreja. Como é que os papas, santos papas, se puseram contrariamente, objetivamente contrário a essa heresia? Então, Caio, para nós falarmos da infiltração comunista na igreja, nós precisamos também voltar lá atrás, praticamente ainda no período de Leão XIII. Leão XIII foi um gigante, mas foi um pouco leniente com alguns erros que já vinham surgindo. Ele deveria ter enfrentado com um pouco mais de rigidez e firmeza. Porque assim, algum desvio do pensamento, do reto pensar católico, do pensar segundo o credo, já vinha acontecendo. Por isso que Pio X foi tão duro. Mas já tarde, né? Já era tarde, já tinha infiltração.
havia o florescimento de uma espécie de catolicismo social. A preocupação com a superação, e essa linguagem ela é atraente, com a superação das misérias humanas, das mazelas, né? materiais do ser humano, né? E da fome, da miséria e assim por diante. Quer dizer, no pós-guerra isso vai ganhar uma força muito grande. Né? A partir de 1918, imagina a força que isso ganha no pós-guerra. A verdade é que o florescimento dessa espécie de catolicismo social, a igreja teve em 19 séculos as obras de misericórdia como um transbordamento do amor ao próximo por amor de Deus. Por amor de Deus, o amor do próximo. Então as obras de misericórdia era socorrer a indigência e a missão material dos nossos, por amor de Deus mesmo. Então estava sempre tudo no seu lugar. As grandes ordens que surgiram nesse momento. Então a implantação de um catolicismo social já é alteração de leitura da história que se faz, fazendo a mutação do credo. Quer dizer, o mal já não passa a ser absolutamente o pecado, mas passa a ser a fome. Passa a ser a fome, passa a ser a esfera muda do sobrenatural, que põe a luz no mundo e que o transforma, que é nosso Senhor, e que para o material. Agora o problema ele não é mais o pecado, porque se não houvesse o pecado, não há miséria material. Não há gente com fome. Não há, é o pecado, de alguma forma. Vamos colocar a avareza, ponto. Um dos 7 vícios, um dos 7 pecados capitais. Né? Soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça, ponto. O que acontece? É que nós temos aqui já a mutação da interpretação da realidade. Começa ali. Leão XIII não cortou, Pio X tentou e não conseguiu. Já havia infiltração, Pio X foi muito firme, mas já não havia volta. Pio XI ainda tenta fazer uma condenação, mas essa coisa do catolicismo social já entrou. Então você pega da união, bem grosseiramente, hein? Da união de um pensamento liberal que vinha lá de trás, que Pio IX condena nos Sílabos. O pensamento liberal já infiltrando. Sim. Já solapando os alicerces. Liberal e cientificista, né? Naturalista. Né? E aí você vai multiplicando as heresias, né? Mas tudo isso só decorre por ser liberal. Se não fosse liberal, não nasceria nada disso, né, Daniel? Então, quando você tem isso, você tem um pensamento liberal que atinge o seu pico na Revolução Francesa. O pico do pensamento liberal foi a Revolução Francesa. Foi a Revolução Francesa que, há que se dizer, vai impactar enormemente na Inglaterra os ideais revolucionários. Bom, aquela coisa da reação dos conservadores ingleses em relação ao pensamento dos ilustracionistas, aquilo é uma balela, uma mentira. Aí todo mundo fica estufando o peito para usar o Edmund Burke. Tenha paciência. Tenha paciência. Mas vamos lá. Então você tem um pensamento liberal que ele vai financiar essa solapação dos alicerces da autoridade imutável da igreja. Você tem o florescimento de um catolicismo social mais preocupado com as realidades temporais do que com a salvação das almas. Os dois se casam e ali na frente do matrimônio dos dois vai nascer o primeiro filho. Qual é o primeiro filho, Daniel? O modernismo? A teologia da libertação. Do pensamento liberal, o pai da teologia da libertação não é o pensamento. É uma loucura pensar nisso, em ser marxista. É o pensamento liberal. Por quê? Porque o pensamento liberal também vai criar o pensamento marxista. Por derivação, é o pensamento liberal, que cria o pensamento marxista, que é mais uma vez uma contestação da ordem das coisas. E aí do pensamento dessa infiltração modernista, liberal. Se não fosse o modernismo, não teria como nascer a teologia da libertação. Com o florescimento de um catolicismo social, vai nascer um filho bastardo, demoníaco, chamado teologia da libertação. Que dizem foi uma encomenda do Nikita Khrushchev para o padre Gutierrez e para o Boff. Então, Daniel, de coração, eu li e eu já afirmei isso em outros, mas agora eu já começo, e aqui eu vou com o seu Sepúlveda, eu já começo a contestar se é tão assim. Que o Khrushchev tenha feito o pedido, tá, tudo bem. Porque tinha aquela congregação para o cristianismo, então, né? A propaganda fidei. Não era propaganda fidei, não, mas o que eu penso é assim, era uma cartada muito alta, que o Khrushchev tenha ordenado a inteligência a se aproximar dos mentores dessa coisa toda, tudo bem. Mas que ali, não dá. Você acha que foi mais orgânico? Foi orgânico, Daniel, foi orgânico. Foi processual, com paciente, com os tempos, décadas. Como um câncer, né? Como um câncer. Excelente, excelente a imagem. Padre, deixa eu perguntar. Não sei se está claro, tudo bem? Tá claro. Né? Pelo que eu pude entender, essa questão dessa infiltração, ela procura tirar a cruz das pessoas.
ela procura porque ela é Tirar social. Deus das pessoas. Não, tudo bem, mas ela procura essa questão da igualdade, ela tira a cruz do dia a Essa leitura é dia. linda, cara. E, essa questão, e a questão da igualdade. Não há céu sem cruz. E a questão da igualdade social é anticatólico, porque. Não o cristianismo sem cruz. Então, não é possível. São Paulo já ratifica na carta aos Coríntios. Nós pregamos Cristo crucificado. Padre, com base nisso, ou seja, esquece a justiça, fala que, enfim, esquece a existência do demônio, que eu posso, com base em tudo isso, concluir que esta é a igreja, entre aspas, que está eclipsando a verdadeira igreja. Sim, sim. É esta que está eclipsando. Veja. Caio. O princípio de tomada do poder dentro da igreja. É o mesmo processo revolucionário à destra, operado ad intra. Pela impostura. Pela impostura, pelo falseamento da fé, pela dilatação da terminologia, pela corrupção do dogma. É a tomada de poder. O mesmo pensamento revolucionário tomando o poder através dos globalistas, do bloco sino-russo, mundo afora, em parceria, por hora em parceria, hein? Uhum. Depois eles vão se matar. Vão se matar depois. Né? Depois vão se matar, né? O comunismo, ele é como é que fala quando um come outro? Ele é Autofágico. autofágico. Lenin matou Trotsky, né? Lenin matou Trotsky. Os bolchevistas e os menchevistas. Os Lá o martelo e a foice. Os jacobinos E os gerondinos. Olha lá, eles avançaram. Os calvinistas, os puritanos e os anglicanos. Os calvinistas e os anglicanos, depois se matando. A filha de Henrique VIII mandou trucidar os calvinistas. Desculpa eu rir, mas é uma loucura. Né? Mandou trucidar os calvinistas. Vai lá, Caio. É o processo revolucionário ad intra. Porque a tomada de poder. Eles tomaram já o poder. Eu consigo enxergar hoje duas igrejas diferentes dentro, uma está fora, mas eu consigo enxergar duas coisas antagônicas. Você tem uma original, fundada por Nosso Senhor, e uma cópia que é o contrário. Emulada, que é o contrário. Exatamente. Que é o demônio. Exatamente. Mas a dita máfia de St. Gallen, na sua... Olha, o Daniels foi entrevistado por uma emissora, Cardeal Daniels, por uma emissora, não sei se australiana ou belga. Ele disse, chegamos ao que queríamos, nós conseguimos, nós alteramos a rota da coisa. E ontem eu fiquei muito, desculpa, eu só fazer um comentário, ontem eu fiquei muito triste porque saiu uma carta, não sei se foi ele que escreveu, até duvido, do Bento XVI, anteontem, publicada por conta do aniversário dos 60 anos da inauguração do Concílio Vaticano II, onde ele reafirma todos os valores do Vaticano II. Na mesma semana em que Bergoglio torna pensamento revolucionário, mente revolucionária, o sínodo da sinodalidade num Vaticano III permanente. Porque Bergoglio cancela o encerramento do ano que vem do sínodo da sinodalidade, prorroga para 24, vai Só um prorrogar. detalhe, se é permanente, pressupõe processo revolucionário evolutivo. Exato, é isso, é darwinismo. Pressupõe. O adjornamento em curso. Não tem mais nada que permaneça. Não, que permaneça estável. Sociedade fluida, igreja fluida, não há mais verdade. Vamos dar o E ele cortou, né? E ele cortou Vamos dar o obséquio da dúvida Bento XVI, vamos? É por causa que eu não sei se assim, é isso que eu falei. O que houve? Dentro do concílio ele era um padre modernista. Depois ele irá se converter. Exato, Ele se converte na congregação para a doutrina da fé. E não duvido, ele se converte com o Sarali. E eu nem duvido que tenham instrumentalizado o nome dele vivo para legitimar essa porcaria. Para mim é ele que sustenta hoje a igreja que está eclipsada. É isso. Em 1974, o então cardeal José Ratzinger chama o Frei Leonardo Boff a Roma. O Frei Leonardo Boff teve como guarda-costas o maior comunista, talvez, da história recente do nosso país, que então era arcebispo de São Paulo. O rei Paulo Evaristo Agnes, né, que destruiu a igreja em São Paulo. Ele destruiu a igreja em São Paulo. Ele realmente destruiu a igreja em São Paulo. Uma pessoa como o Júlio Lancelotti só é possível por causa de um cara. Bom, então Ratzinger coloca em silêncio obsequioso o Frei Leonardo Boff e diz: você vai repensar o seu caminho, vai rezar, vai ficar em silêncio, não vai dar entrevistas, não vai publicar, não vai nada durante o ano.
Durante o ano de 1984, Boff passa em silêncio escrevendo um livro. Seria a sua resposta. Mas em vez de ele obedecer à igreja, ele foi martelar a sua antítese. Ele foi martelar a sua antítese, esses termos, crítica ao que a igreja ensina. Ele vem com um livro, e a igreja se fez povo, em 1985. Em 1985 ele lança E a Igreja se fez povo. Daniel, Caio Eduardo. Escutem isso. Escutem isso. E a igreja se fez povo. No capítulo 11, o capítulo mais explosivo desta obra, E a Igreja se fez povo. No capítulo 11, dedicado a como São Francisco se fez pobre e dos pobres, lá está o programa do atual pontificado, integral, num capítulo. Lá está o programa integral. E quando aquela frase do Cardeal Nunes, que depois tentar dizer que é um brasileirismo, não se esqueça dos pobres, isso é passar pano. Isso é passar pano. Que a gente diz, se você ficar rico amanhã, não se esqueça dos pobres. Não era isso, não. Isso é passar pano e isso é estupidez, isso é ingenuidade. Tanto é verdade que eles replicam o Pacto das Catacumbas no Sínodo da Amazônia. Pronto, agora Daniel, o Cláudio Rubens. Pronto, agora deixa eu completar isso aqui, que isso aqui é muito importante. E a igreja se fez povo, agora é o povo que abençoa a hierarquia, não é mais os sacerdotes que abençoam o povo. O Romano Pontífice, em vez de estar com os paramentos, as insígnias próprias, e dando a bênção urbe et orbi, ele se inclina e diz para o povo: me abençoe. Rezem por mim. Me abençoe. Me abençoe. Foram buscar alguém no fim do mundo. Né? A igreja se fez povo. Exatamente. Editora Voz, se eu não me engano, 1985. Eu até já sei como é que o Caio está por capítulo 11. Você conectou pontos no Caio aí de amplificação da percepção satânica. E ali, Daniel, ali está o programa. Ali está o programa assumido. Só que ele não conhecia, hein? Ele não conhecia, provavelmente. Alguém chegou a ele naquele inclusive, parece ter uma jornada. A jornada de Bergoglio é uma jornada aparentemente torta e ele tem partes positivas até que ele vai cedendo. Sim. E hoje, quando ele dá entrevista, ele fala abertamente: estou cumprindo a agenda que me passaram no dia. Ele chegou a ser um bom padre, Daniel. Ele fala, eu estou cumprindo a agenda que me passaram no conclave. Então, uma coisa que nós queremos deixar claro, eu com os meus amigos aqui, Eduardo, Daniel e o Caio, nós não somos sede vacantistas. Francisco é o Papa, tá bem? Com todo o drama, com toda a dor que nós estamos vivendo nesse momento, com Calvário da Santa Igreja. Com todo esse calvário. Tá? E um dia eu disse para esses três amigos aqui: se um dia vocês se tornarem sede vacantistas, sigam o seu caminho. Tá bem? Porque senão isso aqui depois vai virar um inferno, a gente sabe disso. E eu até vou colocar aqui bem rapidamente o motivo pelo qual eu não sou sede vacantista. Vou falar questões mais claras, não tão profundas. Jesus instituiu a igreja dele, e ao que consta, ele não voltou para falar, para mudar. Então ele não, se está do jeito que está, é porque é para ser. A frase de Dom Lourenço Freixo, Caio, ele disse isso quando saiu o Traidores Custodes. Ele disse exatamente isso. Traidores Custodes. E tem uma outra coisa, né? Fugir do calvário imposto pela usurpação e pela infiltração do mal desde o topo é fugir da cruz. É isso. Simples assim. É isso. Eduardo. É uma nota de rodapé, porque talvez muitas pessoas estão nos assistindo não tenham esse entendimento. Você começou o bloco falando da infiltração na igreja. O senhor já vem lá desde Leão XIII e tal. Quem pensou e quem executou essa infiltração? Porque é uma importante. Quem foram as mentes muito boa que fizeram muito Eduardo, então, os personagens eclesiásticos, aqui nós não temos proeminentes, nós não temos uma lista de nomes muito fortes, mas eu digo, foram homens que compraram o pensamento liberal, foram... Base na maçonaria? Sim. Esse não há dúvida. Esse é o ponto. Não estou falando só disso, é o que o Dr. Marshall ele denuncia no Infiltrados, é isso. Né? Quer dizer, essa elite que dominaria depois... depois não, que já dominava para criar o novo ordem mundi, é quem já vai infiltrando. Os eclesiásticos que vão levar em frente os ideais deles foram postos por eles e foram financiados por eles. É que nós não temos nomes tão proeminentes como nós vamos ter a partir de um determinado momento. Nós temos 3 ou 4 nomes. Né? Olha, o homem que nomeava os bispos do pontificado de Paulo VI, o secretário para a congregação dos bispos,
no governo de Paulo VI, vai ver o repertório desse homem. Esse homem era o mais alto, Saul Alinsky, né? do mais alto caráter revolucionário e fez muito bem feito o seu trabalho. Agora, a partir da década de 60, é o que nós vamos ter, Eduardo. É uma documentação muito maior, por quê? Porque o volume vai crescer. Vai crescer. E você tem a primeira... Não só para concluir, porque é importante fazer esse link com a maçonaria, porque do mesmo jeito que o Caio tem batido muito na tecla de que o comunista tem que ser exposto e dito para ele, você não é mais católico, sim, o mesmo cabe para a maçonaria, que 99% dos católicos desconhecem o fato de que você não pode ser maçom e católico. Que também foi condenado como heresia formalmente. Exatamente. Eduardo, e ela está mais infiltrada do que a gente imagina. Tem muita gente maçônica que a gente não sabe. E a excomunhão aos maçons no atual Código de Direito Canônico de 83 é vigente. Exato. Não foi revogada, está lá. E depois a Congregação para a Doutrina da Fé, assinada pelo então cardeal Joseph Ratzinger. Agora eu não vou puxar o ano exatamente se 94, mas tem a renovação da excomunhão. Todo e qualquer associado a qualquer tipo de loja maçônica não faz parte da comunhão da Santa Igreja. E você veja esse negócio do catolicismo social, porque eu agora trago esse assunto da maçonaria em rodas, com amigos e tal, aí eu digo, puxa, mas o cara que trabalha comigo é um maçom, mas ele é tão bom, ele é tão envolvido nas causas sociais. Filantropo. Mas aí tem uma questão grave, porque eles aceitam toda e qualquer religião. Sim. Isso daí não pode. Mas aí quando você diz, olha, uma pessoa dessa tá excomungada, aí você vira o vilão. É isso. Eu falei, mas não sou eu que estou falando, é a Igreja Católica. Mas afinal de contas... É que ser católico hoje dentro da igreja... É ser bonzinho. Que ser católico hoje dentro da igreja, Eduardo, é pesado. É terrível. Né? A gente é tratado como um demônio, né? Ser católico hoje dentro da igreja. Você já viu uma coisa interessante? Aquele que professa a fé apostólica, não essa que está eclipsando, mas a fé apostólica, é o demônio. É o demônio, é o divisor. É o diabo. Nós somos o diabo, nós dividimos. Aliás, o que é bom, né? Desculpe interromper, porque tá lá, né? Jesus veio para eu vim para o quê? Anteontem, a humilha de anteontem, a liturgia de anteontem. Que bom! E o helenismo reina agora, né? O helenismo agora. Agora você vai gostar dessa. Outro dia eu ouvi essa, você vai gostar. Que esse novo Jesus bergoliano, ele é um Frankenstein entre Tiradentes e São Francisco de Assis. Esse novo Jesus é um São Francisco mutado com um Tiradentes mutado. Porque nem o verdadeiro Tiradentes, nem o verdadeiro São Francisco são os apresentados. É o Tiradentes maçônico com o São Francisco comunista. E é incrível como eles querem se desfazer correndo do demônio. E aí eu fico pensando, né? Eu já peguei homilia de padre. Porque é o pai deles. Eu já peguei Vocês esconderam a paternidade. Né? Eu já peguei homilia de padre falando que o demônio não existe. E aí, padre, acho que a gente pode ir para o último bloco, lembrando que todos os papas condenaram como heresia formal e ou decretos, encíclicas, falas, homilias, o comunismo e a maçonaria, mas especialmente o comunismo, que é o tema do programa. Inclusive dando excomunhão ipso facto, leite sentença para quem de alguma maneira adere conscientemente, promove, vota, etc. E o senhor que vai rebuscar ali toda a questão filosófica do liberalismo inglês, do iluminismo francês, do estruturalismo alemão, dessa maluquice toda, desses filósofos anticatólicos, anticristãos em essência, passando por Gramsci, nem chegamos em escola de Frankfurt, em Foucault, que aí é debandada geral, né? Aí já é guerrilha, né? Aí é rasteira, é guerrilha rasteira. É o que nós temos hoje. É o que nós temos hoje, é o lumpen, enfim. O canibal. Vai para esse nível de importância. Esse nível, assim. A gente, então, pode concluir que esse processo infiltrativo, que usurpa a Santa Igreja, que promove o eclipse que o Caio trouxe, que Nossa Senhora falou em La Salete, falou em Akita, falou em Simples, falou em Fátima, que Olavo tem razão e que o comunismo é o verdadeiro inimigo do cristianismo e que se isto é verdade, então seria o comunismo a gênese do sistema do anticristo que está no Apocalipse? Muito bom.
Então, Daniel, sim, eu acredito sim. O Olavo tem razão. O Olavo tem razão. O comunismo agora, ele é a serpente, não é só o ovo da serpente. Ele é a própria serpente. Ele é o produto final. O liberalismo é o ovo da serpente? O liberalismo é o ovo. É, boa, a serpente é o próprio comunismo. E a serpente é o próprio comunismo, tá bem? O ovo da serpente foi a teologia da libertação, né? Por exemplo, e ela gerou o comunismo dentro da igreja. Né? Ou vice-versa, porque aí entra a pergunta. É meio Tostines, né? No fundo é isso. Além de causa e efeito aí, ela é circular. É circular. Então, nós temos que, nesse exato momento, a infiltração chegou a um patamar tal que a possibilidade de reversão é única e exclusivamente na ordem da intervenção sobrenatural direta. O próprio São Pio V falava isso em relação ao protestantismo. Vamos aplicar o que São Pio V falou ao prefeito, ao chefão do Santo Ofício no momento em que ele assume o pontificado. Olha, nós não vamos vencer esse mal se não for por uma ação direta sobre o coração de Deus. Não há um processo temporal suficiente para reverter, viu, Daniel? Agora é só por uma intervenção divina direta. E na época de São Pio V ainda tínhamos São Roberto Bellarmino. Não, outro. Gigantes. Era outro mundo. Aliás, tínhamos o Papa do nosso lado. Tínhamos São Pio V. Eu acho, estou enganado, padre, Santo Atanásio e aquela horda espetacular de teólogos e religiosos do século IV, que ali é o momento mais frutífero da história da igreja. O São Basílio, enfim. Depois, os capadócios, né? Os capadócios e os norte-africanos ali, o próprio Santo Atanásio, que talvez seja... mais tarde um pouquinho, né? Mas Santo Atanásio, para mim, me parece o símbolo dessa época. É ele. Né? Ele é o ícone. E dele nasce o credo, a Bíblia. Ele é o ícone da ortodoxia na história. Nicéia, para mim é o ícone, né? Na história. Depois você tem com São Pio V, então ali o arianismo. Como dizia São Jerônimo, né? Ou São Bernardo, agora me lembro. São Jerônimo. A igreja foi dormir católica e acordou ariano. Depois você tem, que é São Bernardo, São Jerônimo que é da época, não São Bernardo. Depois você tem São Pio V com a revolta, eu nem chamo mais de revolução, eu chamo de revolta protestante. Mas nesses dois momentos do tempo você tinha igreja com gigantes. Hoje, aqueles que deveriam nos defender, padres, mas especialmente bispos cardeais e o próprio Papa, que é um bispo, é quem nos ataca e nos persegue. Daniel, a defesa do rebanho pertence por primazia aos bispos. Tá bem? Foi eles que receberam de Nosso Senhor, foram eles. O cajado está com eles. Entende? Os sacerdotes são de fato sacerdotes. Nós não somos meros cooperadores da ordem episcopal. Nós temos potestade, mas sem operacionalidade, se não estiver vinculado a eles. Não tem como. Porque eles recebem o mandato de Nosso Senhor. E como fica com os... Eu vou chutar aqui, mas 70%, 75%, 80% dos bispos já não católicos, no que significa ser católico. Comunistas. 90%. Tá? É o arianismo. É um neo-arianismo. Mais grave. Nós estamos diante de um neo-arianismo. Da negação. É a crise mais grave da história. Da história, indiscutível. Há alguns pensadores sérios do nosso tempo, inclusive, que não concordam, que vão noutra direção, que a crise ariana foi mais grave. Respeito, e eles falam com base, com profundidade, mas eu acompanho alguns outros que não há dúvida alguma que identificam que é a crise mais grave. Por que é a crise mais grave, Daniel? Eu precisaria dizer, não basta dizer que é a crise mais grave. Porque a instrumentalização, primeiro, pelo tamanho da igreja hoje, em relação ao tempo dos dias dos arianos. Segundo, pelo efeito destrutivo e nocivo que se alcança em relação a um número de almas incomparavelmente maior do que o daquele tempo. Nós tínhamos um episcopado de 180 bispos. Nós temos hoje de 5 mil. Então, o próprio volume, o próprio tamanho dos efeitos já dá um entendimento de que o incêndio ele é maior se ele for numa casa ou num bairro inteiro. E acho que tem uma variável adicional. O Papa Libério foi omisso, mas não foi propulsor. Francisco é propulsor. Eu acho que isso muda tudo. Não, ele foi corrigido, né? Libério foi corrigido e se emendou. E no final da vida se emendou. Se emendou. Ele foi corrigido. Foi corrigido. Só que o mal que hoje está se fazendo
eu ouvi de um padre querido, muito amigo meu, o padre Lucas, também do Padre Mauro, só Deus para consertar Mas o que está isso. do jeito Foi o que o senhor falou. está. É isso que eu falei agora há pouco, Caio. Caio, Daniel e Eduardo, é o seguinte. Não tem mais salvação. A crise pelo atual, homem. por que ela é maior? Porque naquele momento o coração da igreja, o corpo estava doente, mas o coração da igreja estava sadio. E era católico. Né? Católico. Agora é tudo. Agora a igreja já foi cooptada para a implantação da agenda. Ela é um agente de Ela é um institucionalização. agente. E é consciente, né, padre? Ela é um agente. Consciente, é Olha, doloso, não é? Olha, há poucos dias eu dei uma formação para um determinado grupo onde eu tratei dessas questões, Daniel, com muita clareza e com muita liberdade, ponto. Eu só vou até aqui. Tá? Como hoje a igreja é o principal agente, e os globalistas entenderam isso, que ela precisaria ser o principal agente de implantação da sua agenda. Eles entenderam. Não a igreja, né? Por isso eles infiltraram A igreja falsa visível. igreja. Aqui está A igreja visível. Mas É que entenderam. é importante a gente sempre fazer essa distinção, Sim, porque grande parte da pessoa vai fazer a confusão de que é a mesma Sim, coisa. sim, Não a é estrutura a visível, mesma- cara, a Isso, A estrutura visível usurpada. isso. O Vaticano expresso como igreja. Padre, desculpa fazer essa pergunta para o senhor. Se não quiser responder, por favor. Padre, tudo isso que o senhor está dizendo é doloso por parte desta falsa igreja? Adoro. Adoro. Com certeza. Eles fazem isso por dolo. Adoro. Consciente. Não, o nível do dólar eu não posso medir, que eu não tenho Não, acesso o às nível, consciências. sim. Né? Adoro. Sim. Adoro. Quem Há pensa- domínio informacional sobre o que a Adoro. agenda significa, os seus impactos Sim. e o quanto é contra Sim. magistério e Não é tradição. assim, cara. Não é o quem está na sede de Pedro que é o Papa. Mas os que estão em torno. Quem está em torno é que é bom no que faz, foi treinado, é eficaz, é eficiente, é agente da mais alta competência. Muito mais que ele, inclusive, hein? Muito Ele mais certamente não é, porque até a formação teológica dele é muito frágil. Pronto. Essa é a Ele tem minha uma tropa de tese. elite em torno ali que Colocaram resolve a ele coisa lá. da parte dos revolucionários. É o Haddad. Né? E aí, então, assim, eu acho que. O que o senhor projeta daqui para frente? O que eu projeto daqui para frente, Daniel? O agravamento da crise. A crise vai. Nós não estamos no pico da crise. Algum grau de perseguição mais concreto? Um grau de perseguição concretíssima em relação ao clero tradicional, não tradicionalista, tradicional, ao clero que conservará o credo dos santos apóstolos. E o pico da crise vai ser no sínodo, na Assembleia Sinodal de 24, foi empurrada um ano para frente, com vazão. Esse esgoto vai ser aberto em 2025. Ali, só uma dúvida. Esse esgoto vai ser aberto Uma em dúvida não, 2025. basicamente é isso que eu ia falar, basicamente uma afirmação. Se as variáveis propostas pela escuta dos não cristãos se transformar em nova doutrina, Claro, eu tenho uma supressão doutrinal, mas claro, formal, coisa que não aconteceu até agora. Agora são só claro, o projetos, estrangulamento do medidas, tal. o estrangulamento do credo. Mas agora eu vou ter uma nova doutrina doutrinal, doutrinariamente oficial. Oficial. Acabou a igreja, do seu ponto de vista formal, Então, acabou a igreja. Mais ou menos, porque você tem a tradição das famílias. Não, Caio, tudo bem. A Mas igreja eu acho que aí inacabável. vai O que eu tô acontecer falando o que aquilo que é aquilo social. ela vai ser separado do joio do trigo. Isso, é isso. Que vai ficar aquele grupo pequenininho É isso. de católicos verdadeiros. Mas a igreja, Catacumbas. nas Nas catacumbas. catacumbas. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se em 25, em 24 houver a formalização da heresia, Daniel, a igreja não será mais a igreja, formal, né? vocês viram que a entrevista do cardeal Gerhard Miller, Foi maravilhosa. né? A entrevista dele, né? Diz claramente isso. Se colocar em prática tudo aquilo que eles estão querendo implantar, a igreja católica, então terá desaparecido. Ele usa o termo hostile takeover, ou seja, uma tomada hostil, como se dá no mercado de capitais. Nós falamos, Agora, foi tudo o que conversamos aqui durante essa live Não inteira. caberia, até ficaria com uma sugestão para a próxima bate-papo nosso, como a intervenção divina é a única solução. Sim, é único. E as pessoas Mas são. isso foi dado por Nossa Senhora em todas as aparições. Então, mas É só esse isso. é o ponto. Como as pessoas são lerdas a captar os sinais dos tempos, homilia de ontem.
Exatamente. A gente fazer talvez o próximo bate-papo onde a gente possa, de forma didática, pegar aquilo que Nossa Senhora foi falando. Eu tenho conversas com a minha família. E aí minha família, por que você fica falando isso? Eu falei, não sou eu que falei, foi Nossa Senhora que está nos alertando. Mas o ódio é a verdade. Então, O ódio é a verdade. a gente podia fazer uma coisa meio didática. E o Eduardo, Ótimo. e o Eduardo, volta e meia, você, Eduardo, me traz essa angústia. Ele fala, mas não sou eu, é a igreja. Já acho que é a quinta ou sexta vez que você fazer isso. essa angústia. Porque os tempos estão aí. Eu aceito. 2025, como o senhor falou, vão ser 7 anos depois da Pachamama. Tem a profecia de Daniel, os 7 anos. Está indo. Enfim. Está indo, Eduardo. 2025 vai ser a abertura do esgoto. A gente pegou nessa agora. A abertura do esgoto sob a máscara de misericórdia. Exato. Mas como é que era? Mais vale que um pereça do que todo um povo. Não foi o que Anás e Caifás propalaram? E aí eu diria o seguinte, só uma curiosidade. Eu estou me perguntando, você vai gostar dessa. Eu estou me perguntando há séculos. Cada dia para mim é um século de sofrimento. 1517, vou resumir em datas o que o senhor explicou. 1517, a revolta protestante tira a primazia, a unicidade e exclusividade da Santa Igreja. Andar terra aqui. 1717, fundação da maçonaria. Não por acaso, o mesmo ano que se encontrou a imagem de Nossa Senhora no Rio. Tá certo? 1717, maçonaria relativiza Nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que basta acreditar num Deus. Então, é o andar do meio aqui. 200 anos. 1917, exatos outros 200 anos, e a revolta comunista diz que Deus não é necessário. Então, eu tiro Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Igreja a cada exatos 200 anos. E aí passou 2017. Eu fiquei me perguntando o que tinha acontecido em 2017. Teve aquele movimento de Francisco com Lutero, no Vaticano, teve uma série de coisas, mas teve uma coisa que me chamou muita atenção. A abertura do túnel de Gotardo na Suíça. Logo a Suíça, que é o país que nunca sofreu uma bomba e um ataque, mesmo estando no centro da Europa em 2 guerras, o país que é onde estão os grandes bancos, os banqueiros judeus, onde está o acelerador de partículas, onde está, enfim, todo o capital elitista, globalista do comunismo global, onde está a ONU, Genebra. E aí, o senhor viu o evento de inauguração do túnel de Gotardo? Aquilo é uma ode ao inferno. Então você faz o aflorar do centro da Terra, percebe? O aflorar do centro da Terra, o demônio não está embaixo da Terra, a erupção dos demônios. Impressionante como as coisas acontecem de uma forma... O que aconteceu lá? Nada por acaso. Nada O Chambord. Foi lá, o Schomburg fez, então, foi em 2017. Com um demônio. O Cardeal Schomburg, Caio, fez coloca essa imagem aí. O Cardeal Schomburg fez aquela rave satânica dentro da catedral E ele assistindo. de Viena em 2017. E o Papa não falou nada. Pois é. Sim. E Viena, capital do último império católico. Austro-húngaro. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Encerramos hoje assim, um papo que parece que só um começo de uma conversa, porque tem tanta coisa incrível. Mas assim, estamos explorando aqui a sabedoria do Padre Wander, que é absolutamente fundamental. O Padre Wander é um esteio da fé católica no país hoje, assim como é o Padre Paulo Ricardo, o Padre Overlan e os poucos corajosos que têm enfrentado essa invasão e essa infiltração. Queria que o senhor desse uma bênção final, uma última palavra. Antes o Caio e o Eduardo dão tchau para o senhor encerrar. Eduardo, mais alguma coisa que você queira falar? Nada, eu só gostaria de chamar a atenção das pessoas de que a importância dessa eleição, a gente está falando de comunismo, de como o Brasil representa possivelmente um ponto de onde se reerguerá o cristianismo, a cristandade e está nas profecias de Nossa Senhora. Nós vamos possivelmente falar disso nesse próximo programa. E eu deixo o meu grande abraço por esse momento de poder aprender tanta coisa. Eu deixo e viva Cristo Rei. Em Simbres foi dito por Nossa Senhora que o interior não seria tomado pelo comunismo. Vamos pensar isso de uma maneira global para complementar. O interior é atrelado aqui. A fazenda. Quem é o Brasil no mundo? A fazenda do mundo. É isso mesmo. O celeiro do mundo.
Salve Maria Santíssima. E, por favor, tomem cuidado para não votar em quem quer assassinar bebês no ventre. Você sabe que isso é errado e pelas normas da Igreja Católica, se você fizer isso, aderir a este mal, você estará automaticamente excomungado. E estando automaticamente excomungado, não pode comungar, porque você senão vai estar comungando a própria condenação. Não vote no nome de Deus, por favor. E eu, de minha parte, só reforço tudo que eles disseram, agradeço imensamente ao Padre Wander e digo o seguinte: a você católico, a você cristão, porque os nossos irmãos que foram batizados e os evangélicos e protestantes, mesmo não batizados, mas que creem em Nosso Senhor de coração, que estão lutando pela preservação de um país cristão, de essência cristã, nós não temos opção e escolha, porque um representa o reino do anticristo, mesmo que ele, Lula, não acredite nisso, não faz diferença, ele representa o reino do anticristo, consciente ou inconscientemente. E o outro, com todos os seus defeitos de pecado, não sei se é mais ou menos pecador do que eu, do que o Eduardo, do que o Caio. Então, a questão do problema do indivíduo não representa o mal ao sistema cristão do país. Nós cristãos, especialmente católicos, só temos por ordem e imposição canônica o direito a escolher, porque assim são as circunstâncias vigentes, um único candidato. E esse único candidato não é um candidato comunista. Bom, eu termino tendo também o prazer de ter essa conversa com vocês e com os que estão em casa. Colocamos e depositamos toda a nossa confiança na intervenção milagrosa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, a Imperatriz da nossa terra. Ela há de pisar essa serpente infernal e maldita que se utiliza de um sistema temporal anti-Deus, anticristo, que é o comunismo. E que eu digo para vocês com certeza, nós estamos diante da escolha de ou um futuro cristão para a nossa terra, ou o inferno. Não há um meio termo. É só isso. Tá bem? E um católico não pode ser vacilante em relação a aderir à lei de Deus e à sua revelação, senão ele deixa de ser católico. E eu vou dar a minha bênção sacerdotal a cada um de vocês, na esperança de que na próxima conversa nossa temos alcançado essa vitória do trono de Nossa Senhora, tenhamos alcançado essa vitória sobre o comunismo e tenhamos um tempo a mais, porque a agenda escatológica vai se cumprir, os fatos virão pela frente, mas nós vamos respirar um pouco. E esse Portugal, que é a terra de Santa Cruz, vamos dizer, de um grande sacerdote que é o pároco do Brasil, ele vai guardar o dogma, e aqui o dogma não desaparecerá. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está junto de nós. Abençoe-vos, Deus eterno e todo-poderoso, livrando o Brasil do mal do comunismo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.